Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, as armas porque o cidadão Abílio Diniz enlouqueceu, o empresário Abílio Diniz, conforme eu coloco aí no título acima, só pode estar enlouquecido porque ele ocupou a manchete do jornal Estado de São Paulo neste domingo, um dos órgãos mais prestigiosos do país, para se dizer favorável aos impostos, o aumento dos impostos, dizendo que quem é contra o aumento dos impostos é contra o Brasil. Defendeu a volta da CPMF, quer imposto sobre a entrada de dólar no país, senão diz que nós vamos perder a oportunidade, o cheque em branco do impeachment de Dilma. Então eu estou aqui nesta janela do campo, para pedir a máxima atenção de todos os nossos produtores, e vou repetir o que disse no Congresso no Rio Grande do Sul, no Congresso da Voz do Rádio, onde eu ocupei um breve espaço lá de toda aquela programação para pedir uma atenção, um alerta que fiz e faço aqui aos agricultores. O governo, com o empresariado, porque quer aumentar os impostos. E esse subterfúgio do seu Abílio Diniz, dizendo que tem que aumentar o câmbio, para segurar o câmbio, etc., porque essa é uma música para os ouvidos dos produtores, não só dos industriais. Câmbio, pelo menos, num patamar razoável, não fosse o aviso na sexta-feira de Temer que não ia aceitar esse tipo de descida do real, aliás, do dólar, e a valorização do real, e deu uma subidinha na sexta-feira, vamos ver nessa segunda-feira. Agora, o que eu quero alertar aos amigos é que o nosso tempo está se esgotando. Nós estamos com uma oportunidade de ouro de mudar o país. No dia 25 começa o impeachment de Dilma Rousseff. Em 3, 5 dias a fatura estará liquidada. Temos que voltar às ruas para colocar a nossa posição, principalmente os agricultores brasileiros, não só as ruas, movimentando a mídia, movimentando seus parlamentares, movimentando as suas forças, porque nesse instante, como eu disse, nesse alerta, se o Abílio Diniz, fazendo coro, fazendo voz a todos os empresários, a todos os políticos que estão em volta de Michel Temer, isso é uma realidade. Agora, a outra é que quem vai pagar o imposto? Quem vai arcar com esse aumento de imposto? Claro que vai imediatamente sobre a força produtiva, principalmente os sojicultores, os produtores de grãos, os produtores de café, de açúcar, enfim, o que exportam, frutas, laranja, açúcar, etanol, o agronegócio. Esse é que vai pagar o pato se os senhores concordarem. Portanto, após o impeachment de Dilma, lá pelo final do mês, um novo governo será formado e aceito pelo mercado internacional e uma chuva de dólares continuará entrando no país através desses juros altos. Então, assim, é uma falácia, é uma idiotice do senhor Abílio Diniz pedir aumento de impostos para conter a alta do dólar. Melhor seria se não houvesse tamanha carga de impostos para que a gente não tenha que repassar para o consumidor, que esse sim é que vai pagar o pato, portanto o povo mais pobre, porque não se enganem, mete um imposto mais em cima, mais caro, mais alto desse absurdo, dessa excrescência de 40% sobre a soja, por exemplo, que os preços do óleo, dos combustíveis, enfim, da comida, tenderão a subir junto com a inflação. Para conter a inflação, mais juros altos mais dólares, dólares em queda. Essa é a circunstância, esse é o encadeamento. Como conter? Diminuindo os gastos do governo, diminuindo os impostos, diminuindo o Estado, diminuindo o cofre. Cada um por si, deixe o dinheiro com a sociedade, que nós retomaremos a força produtiva, nós retornaremos a força da economia brasileira, baseada no agronegócio. Não queiram punir a galinha dos ovos de ouro. Não façam isso, senhores do governo Temer. Então, meus amigos produtores, o nosso tempo é curto, temos que manifestar a nossa indignação, a nossa não aceitação que a conta, o ajuste, seja pago pela força produtiva dos agricultores. A situação é muito grave no arroz, a situação é muito grave em várias partes da agricultura brasileira, no milho, na soja, a renda do café é nenhuma. Preste atenção, senhores, que a inflação vai subir se os senhores aceitarem essa maluquice
do senhor Abílio Diniz. Para os agricultores que me ouvem, até concordam, mas não agem, queria dizer que o problema é político, sim. Claro que é econômico, impostos, dinheiro, custos altos, inflação, mas a essência está na política. Muita gente detesta falar de política. Muita gente não aceita falar de política. Eu falo, também concordo com a política partidária, por isso que eu defendo voto distrital puro. Voto distrital puro que leve ao parlamentarismo. Agora, participem sim da política, fazendo política, conversando com seus amigos, trocando ideias, se reunindo rapidamente. Aos que não acreditam nessa alternativa, vou ler para encerrar texto de Bertolt Brecht, um teatrólogo judeu alemão que anteviu a chegada do nazismo e o horror do Holocausto. Tentou alertar aos seus companheiros num texto curto, muito conhecido, que circula pela internet. Acessem. Bertolt Brecht, o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político, escreveu Bertolt Brecht. Esse analfabeto político não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos